Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando prosseguimento aqui na nossa série de resumos, o resumo de hoje será sobre a história da vida privada e do cotidiano durante o Brasil Império, certo? Esse é um assunto que eu entendo possuir uma grande relevância e de vez em quando, ou melhor dizendo, muito mais que de vez em quando, esse assunto aparece em provas de história, beleza? Então, por que eu falo que é um assunto relevante, que é um assunto que poderia, no debate público e no debate acadêmico, ser muito mais aprofundado? Porque, por se tratar de vida privada, é notório que exista uma relação entre essas ações cotidianas e a cultura de uma determinada sociedade, certo? Então, quando eu me refiro à vida privada, eu estou elencando uma série de questões que dizem respeito a hábitos, costumes, crenças, tanto no campo social quanto no campo interpessoal, no campo político, no campo cultural, enfim. A história da vida privada é uma forma excepcional de compreensão das determinadas sociedades, principalmente aqui, né, a sociedade brasileira, em especial, o resumo de hoje sobre o Brasil Império, correto? Então, a primeira coisa que o aluno nem deve compreender é que existe uma diferença entre o público e o privado, certo? Então, no campo público, as relações são conhecidas como relações interpessoais, certo? São as relações que permeiam a nossa vivência dentro da sociedade. Elas podem acontecer nos mais diversos locais, na sua escola, no seu trabalho, quando você vai ao shopping, quando você vai ao cinema, quando você vai ao estádio de futebol, quando você vai a algum órgão público resolver algum problema, quando você vai ao banco, certo? Quando você vai ao supermercado, você lida com pessoas que você não conhece, mas por questões de educação você sempre irá buscar ser uma pessoa educada, né? Com bons modos, sempre tratando as outras pessoas com respeito, certo? Então, basicamente, essas relações interpessoais dizem respeito ao modo como as pessoas se comportam nos ambientes públicos, certo? E as relações com as demais pessoas que fazem parte da sociedade. Em contrapartida, existe a relação pessoal, ou melhor dizendo, as relações pessoais, as relações privadas, que nada mais é do que algo mais íntimo, algo mais seleto, algo mais restrito a pequenos grupos. Dentre eles, o principal grupo, né, que naturalmente trata-se da família de cada pessoa, da família de cada cidadão. Então, essa palavra privada, história da vida privada, ela remete ao latim, remete à palavra privus, que originou outras duas. A palavra
privatus, que significa privado, e a palavra privilegium, que significa o que nós conhecemos hoje em dia por privilégio ou direito particular, certo? Então, basicamente, o aluno Enem, para começo de conversa, deve ter essa compreensão acerca da diferença entre relações interpessoais e relações privadas dentro de grupos seletos, certo? Que podem ser, como a já citada família, eu posso considerar grupos de amigos, grupos de colegas de escola, faculdade, trabalho, enfim. São grupos pequenos em relação ao todo da sociedade. Então, por exemplo, no Brasil Império, né, essa questão da história privada, da história da vida privada, ela traz consigo algumas continuidades do Brasil Colônia, certo? O Brasil Colônia, que nada mais era do que Portugal na América. Então, por exemplo, existia uma grande confusão entre os termos, certo? Até porque essa noção de privacidade, essa noção de ambientes fechados, ela é um tanto nova, um tanto recente para a época. Então ela está em uma fase primária de construção, ela está se construindo, ela está se desenvolvendo. Então é preciso que haja esse certo delineamento em relação aos dois conceitos, para que cada um fique bem claro e que cada conceito seja enxergado na sua totalidade e na sua complexidade. Por exemplo, aqui para ficar em apenas um, durante o Brasil Império, nós tínhamos a questão da escravidão. Então, mesmo que o escravo, que era visto como uma mera mercadoria, onde a sua humanidade inexistia frente àquela realidade histórica, mesmo que ele tivesse um dono, necessariamente esse escravo, seja homem ou mulher, ele passava por uma espécie de filtro estatal, certo? Era preciso que esse escravo passasse por esse controle, por essa malha jurídica do Estado. Então, por isso se deve, nesse primeiro momento, a essa, abre aspas, confusão entre público e privado. Porque aqui no Brasil, ambas as esferas são muito entremeadas, são muito conectadas. E uma acaba interferindo na outra, e para que se compreenda cada especificidade de cada esfera, é preciso estar muito atento a esse tipo de detalhe, certo? Então, além da questão da escravidão, nós temos também essa semente de modernização durante o Brasil Império, que irá germinar com o advento da República, certo? A capital do Império, o Rio de Janeiro, seria um grande local, né, um grande centro diversificado desse novo momento, certo? Inúmeros estrangeiros chegavam à cidade para estabelecerem seus negócios, suas vendas, seu comércio, certo? Comércios dos mais variados produtos, prestadores de serviço, como marceneiros, cabeleireiros, boticários, ferreiros, pessoas ligadas à confecção de roupas, enfim, uma série de atividades econômicas que eram oriundas de outros países que acabavam desembarcando aqui no Brasil por conta dessa plantação
da sementinha da modernidade, certo? Então, é preciso estar atento a esta analogia, como ela se deu no tempo histórico. Então, dois países são fundamentais para esse entendimento. Primeiro, a Inglaterra, obviamente, por conta da sua Revolução Industrial, certo? Por causa da produção de roupas, sapatos, tecidos, enfim, uma série de produtos. E a França, que sem dúvida é o país que mais foi copiado pelo Brasil em diversos aspectos, no aspecto social, no aspecto comportamental, no aspecto intelectual. São as mais diversas influências francesas que moldaram esse pensamento e essa forma de ser e de se ver dentro da sociedade de corte do Brasil Império, certo? Então, as modas, as formas de comportamento, os cafés, essas redes de sociabilidade, elas sofrem, entre aspas, né? Uso essa palavra por causa que eu entendo que essa mera cópia de um estrangeirismo não é algo benéfico para a construção de um país dado aquele momento, certo? Era preciso que naquele momento o país já estivesse com a consolidação da sua própria identidade nacional, muito além da questão política, certo? Então, é por isso que essa questão é sempre muito bem discutida e debatida durante as aulas. Mas como se dava a vida em sociedade, como essas pessoas se comportavam, como eram as casas, como se davam essas construções, os hábitos de higiene, questões relacionadas à medicina, a cuidados com a saúde, questões ligadas ao saneamento básico, a controle de doenças, como essas pessoas elas encaravam as festas, os momentos de diversão, os encontros sociais, os bailes, essas questões de sociabilidade, enfim, tudo aquilo que faz parte de uma vida em sociedade como um todo, certo? Então, por exemplo, durante esse primeiro momento do Brasil Império, as casas elas deveriam possuir uma espécie de alinhamento com a via pública. Então, a busca de uma harmonia na arquitetura se dava entre a construção da casa com varandas e jardins laterais. Geralmente, as pessoas mais ricas, abastadas, elas tinham esse poder econômico para importar, por exemplo, uma série de plantas, de flores, para decorarem os seus jardins e alcançarem essa harmonia em termos de arquitetura, em termos de um novo conceito estrangeiro para esse bem viver, né? Então, por exemplo, essas esposas dos grandes senhores, elas importavam os agapantos, roseiras, dálias, jasmins, lírios, cravos, dentre outras flores, plantações, certo? Além disso, com essas novas construções envolvendo varandas, jardins e muros, é a partir deste momento em que advém essa noção de privacidade, certo? A partir dessa restrição ao
ao público, aos transeuntes que passavam pela rua, surge esse conceito e a partir daí ele vai sendo desenvolvido com o passar do tempo. Mas além das casas, nós temos também questões que envolvem a higiene e hábitos de saúde. Então, por um lado, com a expansão cafeeira, com investimentos em infraestrutura, ferrovias, as importações, né, visto que o Brasil é um país agroexportador, mas por outro lado, as questões higiênicas de saúde andavam a passos lentos, certo? Essa falta de saneamento básico, essa falta de medidas saneadoras para o despejo adequado de fezes, de sujeiras, enfim, dejetos, o lixo como um todo. Então isso era algo muito preocupante para a época e essa falta de saneamento básico acarretava uma série de problemas para a sociedade, certo? Então geralmente as pessoas utilizavam, né, um tipo de penico e após terminarem o número 1 e o número 2, essas pessoas despejavam em via pública os seus dejetos, certo? Lembrando também que nessa época nós tínhamos a questão do escravo tigre, que era aquele escravo responsável por conduzir estes dejetos para áreas mais afastadas do centro urbano. Então, esses escravos ficaram conhecidos como escravos tigres, porque eles conduziam esses dejetos em um balde, colocavam esse balde em sua cabeça e prendiam em seu corpo uma espécie de fio, poderia ser uma corda também, para que eles pudessem conduzir o conteúdo do balde. E essas marcas, né, que eles trabalhavam no sol quente, faziam com que a sua pele ficasse marcada. Por isso o nome de escravo tigre, certo? Eram marcas semelhantes aos dos tigres. Então, para isso, né, foram criadas também casas de banho para as pessoas se higienizarem, serem mais limpas, mas também resultou em temores de ordem moral, visto que era uma sociedade muito arraigada em termos de ordem, em termos de julgamento de comportamentos alheios. Então, essas casas de banho também trouxeram esse tipo de preocupação. Os hábitos de higiene só vão mesmo se consolidar a partir da década de 80 do século XIX, onde as pessoas já estão com uma consciência mais apurada em relação ao assunto, certo? Muitos jornais também criticavam essa questão da ida às praias, visto também que as praias eram um espaço que era muito utilizado para as pessoas extravasarem os seus dejetos, então acabava se tornando um lugar sujo, certo? Então a praia era vista com maus olhos, também aquele ajuntamento de pessoas também não era muito bem visto, certo? Outra questão interessante é as formas como essas pessoas se divertiam. Existia uma espécie de guia que era ou o calendário religioso ou o calendário agrícola, certo? Então existiam bailes ou folias que eram festas que se notabilizaram pela questão da dança, pelo modo como essas pessoas desempenhavam a sua dança perante as outras, certo?
Então, uma questão muito interessante sobre esses bailes é que aquela questão, né, que as pessoas conhecem, né, por pompa e circunstância, era algo levado muito a sério. As pessoas iam para esses bailes, iam para essas festas, para fomentar a sua rede de contatos, a sua rede de sociabilidade, visto que o Brasil era uma sociedade de corte naquela época. Então, essa questão de aparência, essa questão de querer ver e ser visto, de aumentar o status social, era algo levado muito a sério, certo? Então, essas pessoas frequentavam esse tipo de festa com essa intenção. E muito além disso, né? A ordem moral, essa ordem moral, ela imperava na questão comportamental. Então, as pessoas deveriam seguir essa cartilha de se comportar de maneira adequada. Só que isso é muito bonito, né? Quando na verdade a gente sabe que existiam outros tipos de comportamento, né? Que eu não vou falar aqui no vídeo por causa da plataforma, mas para você que é bom entendedor, você já tem uma boa ideia. Então, abre aspas, essa boa sociedade é só nas aparências mesmo, certo? Existiam também muitas, como eu posso falar, questões da carne envolvidas nessas festas. Então, a partir do ano de 1881, algumas dessas festas são nomeadas da seguinte maneira: uma baila é uma reunião festiva para dançar. Uma bailada é um baile popular, um baile que envolve pessoas populares. O bailado é sinônimo de fandango, ou seja, uma dança espanhola. O bailarico é uma festa familiar, uma festa de família. E um baileco é um baile de má qualidade, certo? Um baile inferior, com pessoas desse tipo, certo? Segundo os padrões da época. Mas além dessas questões gerais de comportamento, existiam também algumas diferenças que ditavam como homens e mulheres deveriam se portar em sociedade. Existiam certas considerações a respeito do modo como algumas atividades iriam dizer respeito apenas aos homens e outras atividades diziam respeito apenas às mulheres, certo? Então, nesse sentido, algumas atividades que são restritas ao público masculino, que mais uma vez, né, são atividades que passam por essa influência francesa, sem dúvida é a questão do trabalho intelectual, certo? Então, inúmeros cafés, livrarias, dentre elas a livraria Garnier, que seria uma das principais, foram locais de encontro para esse debate intelectual, essa troca de ideias, esse, esse contato social entre esses homens que se dedicavam a esse tipo de estudo, certo? Então, homens como Machado de Assis, José Veríssimo, Visconde de Taunay, Joaquim Nabuco, José de Alencar, eles faziam parte desse meio social e se utilizavam dos cafés, das livrarias, da imprensa como o seu espaço de debate de ideias, certo? Em relação às mulheres, é,
Um grande modelo encontrado para representar a figura de uma mulher virtuosa foi a Imperatriz Leopoldina, certo? A esposa de Dom Pedro I, por ela ser um grande exemplo de feminilidade, por ser uma mulher muito inteligente, educada, discreta, doce, enfim, qualidades que eram imprescindíveis para aquela época no que diz respeito ao modelo feminino, certo? Sempre lembrando, de acordo com aquela época, certo? Para nós não cairmos no erro do anacronismo, certo? Só que esse tipo de modelo não se aplicava a todas as mulheres. Se aplicavam, quando se aplicavam, às mulheres da elite, às mulheres da aristocracia, certo? Dessa parte, entre aspas, mais nobre da sociedade, né? As mulheres comuns, né? Elas deveriam estar presente com o seu trabalho doméstico e deveriam se contentar com o papel de boas esposas, certo? Em termos de educação, as moças aprendiam com outras moças mais velhas a desenvolver alguns ofícios, né? Como essas questões de trabalho, como costura, como crochê, como cuidar da casa, enfim, esse tipo de questão que estava ligada ao papel feminino naquela época. Então, a partir de um certo momento também nasce aquela sementinha, surge aquela sementinha a ser plantada da emancipação feminina e a sua busca por igualdade, certo? Mais uma das modas copiadas da Europa. Mas, por hora, isso demoraria a aparecer por aqui pelos trópicos, apenas lá pela República, certo? Mas é interessante que se saiba como se dava esse papel feminino na época do Brasil Império na esfera privada, certo? Segundo aquela época. Tranquilo? Para nós não cairmos no grosseiro erro do anacronismo. Nessa época também era muito comum o surgimento de epidemias, doenças, moléstias, certo? Por não haver os devidos cuidados médicos, sanitários nas cidades, então essas doenças elas tinham uma ampla capacidade de proliferação. Era muito mais fácil que elas se proliferassem na sociedade, certo? Então, para tentar resolver essa problemática, alguns grupos e instituições, pessoas foram visados, dentre eles os escravos tigre, as igrejas que possuíam sepulturas no seu espaço e matadouros de animais, certo? É interessante notar que essa questão da igreja ter o seu próprio espaço para enterro de seus fiéis gerou uma grande polêmica na época, visto que muitas pessoas entendiam que era preciso acabar com esta prática que estava arraigada no pensamento tradicional das pessoas, para que assim esses cemitérios que ficavam ao lado das igrejas fossem transferidos para locais mais afastados. Só que aí que está o X da questão. As pessoas possuíam esse costume há muito tempo. Então, a maioria dessa população não queria que o cemitério fosse em locais mais afastados. Tanto prova que na Bahia vai haver uma revolta chamada a Revolta da Cemiterada,
que foi esse grande conflito para que as sepulturas fossem mantidas do lado das igrejas, certo? Então também havia uma diferença entre os médicos, entre os curandeiros, entre pessoas que se utilizavam de plantas, de ervas medicinais para a cura, certo? Visto que estava começando aquela noção de que a medicina e a ciência eram sinônimo de progresso e civilização. E as doenças da época, sem dúvida, as principais são a febre amarela, a cólera e a varíola. Legal? E como se dava a questão da morte no Brasil Império? Como essa questão era vista? Como lidar com essa questão da morte? Como a população enxergava essa questão? Como se davam esses processos em torno, desde o momento em que a pessoa agonizava, sua morte, seu velório e seu enterro? Era uma questão muito interessante de se analisar, porque diferente do que acontece hoje em dia, a questão da morte no Brasil Império era uma questão espetacularizada, ou seja, era uma grande festa. As pessoas não enxergavam a morte como uma tristeza, como uma perda inestimável, mas sim como uma grande passagem, né? Então, muitas mulheres eram contratadas, né, para chorarem pelo morto, né? Essas mulheres ficaram conhecidas como Marias Choradeiras. Então, essas mulheres contratadas iam até ao traslado do caixão, o velório, e começavam a chorar, lamentar pela morte. Mas qual era o intuito disso? Era provar para a sociedade, mais uma vez aquela questão de aparência, de pompa, de circunstância, de provar que fulano é mais importante que ciclano. O intuito era mostrar para a população que aquela pessoa morta era uma pessoa muito importante, certo? Então, por isso a contratação das Marias Choradeiras, certo? Esses corpos eram embalsamados com uma espécie de óleo e vestidos com mortalhas, que eram uma espécie de túnica onde esses corpos eram envolvidos. Quando havia o falecimento de uma criança, essas crianças eram vestidas de anjinhos e era algo para a época muito mais especial por se tratar de uma criança, certo? Então haviam essas grandes procissões em direção ao cemitério para que o corpo fosse enterrado. Mais uma vez repito, era um grande processo de espetacularização da morte, muito diferente de hoje em dia, que a morte é algo triste, lamentável, que as pessoas ficam de luto por muito e muito tempo, certo? Então, para o Enem, o aluno deve compreender, o aluno deve estar atento que em relação à história da vida privada, ela é muito importante para nós entendermos como determinada sociedade se localiza no espaço-tempo, em termos de comportamento, em termos de hábito, em termos de crenças, em termos de cultura como um todo, certo? Muito além da história política, o aluno Enem deve compreender as dinâmicas presentes na construção de determinadas sociedades em consonância com o seu tempo histórico adequado, no caso, o Brasil Império. Características, hábitos, costumes, estilos de vida, modos de enxergar o mundo, relações interpessoais,
influências estrangeiras e redes de sociabilidade, certo? Todos esses elementos são fundamentais para a compreensão da história da vida privada e de como esse campo histórico é imprescindível para a compreensão barra entendimento da nossa história do nosso Brasil, certo? Ato contínuo é o conhecimento que vai ajudar o aluno a acertar mais itens na prova do Enem. Certo, pessoal? Esse foi o resumo de hoje. A partir de agora, nós iremos começar o resumo a partir do Brasil República. Todos os resumos sobre Brasil Império e mais essas duas aulas bônus ficarão aqui disponíveis no YouTube para vocês estudarem e, desse modo, obterem uma qualificação maior para a realização do Enem. Certo, pessoal? Valeu e até a próxima.